Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Rafael Rauch, diretor e cofundador da Fábrica do Futuro. Falei certo, Rauch? Certinho. Se não pode corrigir aqui, é bacana que a gente erra, mas vai corrigindo. Certo. Rafa, obrigado por ter vindo no nosso programa, que é um programa exclusivo de notícia boa, exclusivo de inspiração. E a tua jornada pode inspirar muitas pessoas. Como é que foi a tua jornada até o desafio atual? Bom, obrigado pelo convite em primeiro lugar, né? Obrigado também aos telespectadores. Eu comecei lá atrás, em 2000, 2001, como técnico de som, técnico de áudio, né? Trabalhei em estúdio, gravei muita banda, inclusive tive envolvimento aí com o início da carreira do Armandinho, fiz a primeira gravação do primeiro single dele. Que era qual mesmo? Sabe? Era Folha de Bananeira. Sim, tá. É que o pessoal da Atlântida se juntou, fez toda a promoção junto com o Lúcio Dorfman, que acabou depois produzindo o resto do disco. Sim. E já naquela época a gente passou por um processo onde a gente não conseguiu dar continuidade na gravação do disco porque a gente usava uma tecnologia mais antiga e uma tecnologia que estava em ascensão naquela época, que é o Pro Tools, que é o sistema de gravação em computador. Como não tínhamos no nosso estúdio, acabou sendo gravado em outro espaço, né? Mas desde então a gente também trabalhou com Luciana Lima, enfim, vários artistas bem importantes do cenário gaúcho, Reação em Cadeia. E assim foi indo, né? Ao longo de 5 anos eu fui trabalhando e comecei a me tornar produtor musical. Depois, em 2008, eu vou para Londres, faço a minha formação em produção de áudio em Londres. E como eu tinha uma habilidade assim transversal de trabalhar com produção de turnê também, e estava na estrada com os músicos, comecei também a fazer aquela parte de coordenação da saída, da chegada, de montagem. Acabei angariando uma série assim digamos assim, de qualidades profissionais que me permitiram, quando eu estive lá em Londres estudando, aproveitar a oportunidade de fazer a produção técnica do primeiro Brazilian Day em Londres. Foi algo que, do nada, assim, eu estava tomando uma cerveja num restaurante de brasileiros e ouvi o pessoal conversando assim no canto que eles estavam com um grande problema, que tinham fechado o contrato com a Globo, mas nunca tinham produzido um evento. Era um pessoal de imobiliárias lá de Londres e tal. Pô, depois o pessoal disse que beber não... Exatamente, nunca fiz amigo tomando leite, sabe aquela coisa? Mas enfim, aí consegui aproveitar essa oportunidade e a partir dali também fiz produção técnica de algumas turnês do Bruno e Marrone, enfim. Marcelo D2, eu fiz um aconselhamento também da turnê dele no Reino Unido. Isso foi crescendo, assim, a minha capacidade de produção de eventos, né? E aí, quando eu retorno para o Brasil em 2011, a gente começa uma remodelagem do nosso espaço, que a minha família tem um espaço ali na Câncio Gomes já desde 1942, né? Ali na Câncio Gomes 609. Escapou da enchente de 41, mas não na de 24. Na verdade, eles já estavam lá. Só que aí eles abriram a empresa em 42, eles estão lá desde 1928. Então foram 2 enchentes, depois a gente entra nisso. 2 enchentes. Mas retornou para esse prédio guerreiro. Aí retornei e a gente estava nessa trilha de decisão do que fazer com aquele espaço e a gente veio trazendo algumas ideias para talvez aproveitar essa nossa capacidade de produção de eventos, enfim, utilizando-se daquele tema do Natal, que a gente tinha uma fábrica de enfeites de Natal nesse endereço, né, a Wanda Rauch. Passado assim algum tempo, a gente foi reformando o espaço, foi tomando um pouco do espaço, aquela coisa, fomos reformando o 3º andar, aí fomos reformando o 2º andar. Em 2018, então, vem a decisão definitiva de a gente fechar a fábrica. E a gente fez ali, na verdade, antes em 2016, a gente já fez um pré-lançamento do nosso estúdio que a gente montou nesse endereço, chamado Áudio Porto. E aí, nesse evento que a gente fez, a gente trouxe um monte de gente que estava numa feira em São Paulo, e a partir daí a gente conheceu um sócio nosso, que é o César Couto, que teve com a gente até a pandemia, né? E o César tinha sido durante 10 anos produtor da MTV Global, se apaixonou pelo projeto,
acabou ficando em Porto Alegre e junto comigo e com meu irmão Francisco Hauck, pivotou a ideia para a gente criar um espaço chamado Fábrica do Futuro, que originalmente, então, era um espaço que envolvia a mentoria de novas empresas, como a gente chama startups, né? E também era um espaço de trabalho coletivo, como a gente chama de coworking, que foi um dos primeiros assim, a trabalhar inovação em Porto Alegre. Inclusive, através do César, a gente iniciou os primeiros contatos para trazer o Salt Summit para Porto Alegre, que depois a gente, junto com a primeira intervenção ali da pandemia, acabou travando, assim, puxando o freio de mão. O próprio César acabou indo para Portugal, o Francisco se retirou da sociedade, e aí eu comecei a trabalhar num reposicionamento que viria a ser novamente travado com a enchente, né? Bah. Mas nesse meio do caminho a gente fez muita coisa interessante. Em 2019 a gente teve até um prêmio da Câmara Municipal de Porto Alegre pelo empreendimento, tinha um contato super forte com a prefeitura, com o governo do estado, e enfim, o resto é um pouco história, assim, nesse clima de alguns azares que a gente teve, né? Pois então, você já podia escrever um e-book, né, de resiliência, Total. Como ter resiliência num mercado que é desafiador, que é o de bandas, Perfeito. que isso é, né, oscila horror. Nossa, o que tem de história para contar só disso, daria uns 3 programas. Eu assisti a palestra do Rogério Flauzino, do Jota Quest, e que eu não tinha a menor noção de todos os perrengues e perrengues graves que a banda passou, que a gente só vê uma parte, né? Não acompanha as dores. Mas superado tudo isso, chegamos no dia de hoje. Como é que está estruturada e como é que essa repaginada, como é que ela está, a Fábrica do Futuro hoje? Perfeito. Então ali em 2019 a gente teve esse momento onde a gente foi muito para o lado dos empreendimentos novos, mentorias, né? Mas chegamos na pandemia e a gente decidiu começar a retornar para a nossa veia artística, né? Como um hub criativo, um espaço de eventos, de produção de conteúdos audiovisuais e musicais. Inclusive a gente teve um monte de premiações ao longo do processo, né? A gente participou de discos que ganharam Grammy Latino, tivemos 2 anos seguidos premiados no Prêmio Açorianos com o melhor disco também, do Pedro Tagliani e da gravação da Orquestra da OSPA. Que bacana. E aí a gente estava naquela ascensão legal e agora é hora do reposicionamento. Bom, seria dia 18 de maio de 2024, né? E ali no início do mês, então, começa a enchente e a gente perde alguns estúdios que a gente tinha reformado no Espaço Térreo, porque uma das intenções que a gente tinha naquele momento era ter alguns estúdios mais acessíveis, porque o Áudio Porto acabou ficando conhecido como esse estúdio super premiado, né? Com salas enormes, com equipamentos vintage incríveis. Inclusive, a gente tinha acabado de fazer um workshop do Jeff Emerick, que é o engenheiro de som dos Beatles, agora falecido, que foi responsável pela gravação do Revolver, que foi um disco que revolucionou completamente a forma como eram gravados discos, né, atualmente. E dele eu recebi o testemunho de que era um estúdio impressionante, que era muito fácil de tirar som ali dentro. Nas próximas semanas a gente tinha agendado o workshop do Mad Professor, que é um cara também extremamente conhecido, um produtor de Londres, onde eu tinha tido a oportunidade de visitar o estúdio dele lá em South London, né? E aí, uma semana antes desse episódio acontecer, e logo 2 semanas depois, teríamos o Tech Art Festival, segunda edição, que o Tech Art Festival tinha sido o evento de lançamento da Fábrica do Futuro, cancela tudo, bota tudo na gaveta, né? E aí chegou a pandemia, e aí toda a tentativa de manter a equipe, a gente tentou ficar bancando aquela equipe, né? Para a gente sair do outro lado, com o fortalecimento desses profissionais, mas ao longo do processo, como a fábrica tinha alcançado um status muito interessante, começaram a ser contratados pelo Google, pelo Facebook, né? E a gente teve assim um esvaziamento que fez com que a gente depois demorasse um pouco mais para a nossa reestruturação. Nessa reestruturação a gente apoiou alguns projetos como o do Rap em Cena, que acabou entrando dentro da programação da Rádio Atlântida, enfim. Só que nesse processo eles também acabaram levando profissionais nossos fundamentais para aquele reposicionamento.
E aí, mais uma vez, o atraso que nos coloca em maio de 2024, né? Hoje em dia, então, a gente está com esse reposicionamento que aconteceu no dia 16 de outubro e estamos desmembrando ele em algumas fases, né? Então, no dia 16, a gente fez o lançamento da estrutura, novo site, plano de assinaturas. Hoje em dia, a gente tem ali a opção das pessoas assinarem para terem estações de trabalho dentro da fábrica, com acesso à internet de ultra velocidade. Então, super interessante para quem produz conteúdo, faz a renderização, que é aquela coisa que tu precisa juntar o teu projeto visual num computador e dizer para em algum lugar na nuvem ele transformar aquilo num arquivo final. Isso é a renderização, né? Então a capacidade que a gente tem lá, como se fosse uma ultra universidade, assim, um centro governamental com sobressalência via satélite. Então se cai a internet via cabo, entra a internet via satélite, e a gente tem um plano de base que atende a tudo isso. E a gente tem também o plano criativo e pleno, que aí dá para os assinantes um evento ou uma produção de conteúdo a cada trimestre, de forma a devolver o dinheiro que aquele profissional investe para estar assinando. Essa foi a primeira fase. Agora, em novembro, a gente vai lançar o Comunidade Futuro Educa, ou CF Educa, que vai ter alguns cursos de verão, vão ser cursos mais voltados para a parte de criação de conteúdo, para a parte de organização de profissionais criativos, né? E em dezembro a gente chega com o Hub, Refinaria Hub, que é de dois parceiros super legais, que por enquanto a gente ainda não pode revelar exatamente, mas que vai dar essa amarra de um centro, realmente, de um coletivo de criativos, né? De pessoas que se identificam ou com criação de conteúdo, ou com a vivência de experiências, seja gastronômicas, artísticas, que misturem diferentes sentidos, como a gente chama experiências sinestésicas, né? Que é aquela coisa do cheiro misturado com a cor, misturada com o som, misturado com a sensação de tato, assim. E aí a gente vai ter completado esse reposicionamento aí em dezembro, torcendo para que em 2026 seja só a ascensão. Que legal, Rafa. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas a gente vai voltar no próximo bloco andando andar por andar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e só o elevador de vocês eu nunca tinha visto, e olha que eu tô com quase 52 anos e já entrei em vários elevadores. Então, às vezes, um elevador de um lugar já pode revolucionar totalmente uma sensação, uma ideia que eu jamais tinha visto. Então, a gente vai entrar peça por peça, fazer um tour guiado e talvez com algumas imagens. O Multi Entrevistas faz um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Rafael Hauck, diretor e cofundador da Fábrica do Futuro. Cara, para quem nunca foi lá e for almoçar, ou locar um espaço, ou literalmente fazer um projeto específico, o que vai encontrar do andar térreo? Tenta fazer um tour aí. Perfeito. Então, no andar, a gente tem ali um complexo com 3 prédios, né? Então, o prédio principal é o prédio C. Quando as pessoas chegam, elas vão encaminhar-se ali para a questão da recepção. E já nesse ambiente, que tem ali uns 350 metros quadrados, vai encontrar o Desafino Gastronomia Experimental, onde pode aproveitar um almoço diferenciado e com quem a gente vai desenvolver algumas experiências com gastronomia, né, diferenciadas. E vai encontrar já um sistema com muitas telas interligadas, que a gente conta lá na Fábrica do Futuro, com um sistema de gerenciamento de mídias que é encontrado nos maiores museus de tecnologia do mundo, é utilizado por bandas como Pink Floyd, enfim, onde a gente integra experiências com essas diferentes conexões de displays da fábrica em um único sistema que pode acompanhar a tua trajetória dentro da fábrica. Esses displays têm uma característica muito interessante, que a gente trabalha com projeção. Por que a gente trabalha com projeção? A gente tem esse cuidado da questão sinestésica, como eu falei ali, do despertar de sentimentos. Então, a projeção, diferente de uma tela de LED, a tela de LED ela é um monte de lanterninha que está jogando uma luz no teu olho. Isso não é natural, né? Já a projeção é uma reflexão de uma luz numa superfície.
É um cinema. Exatamente. Então ela já começa a apelar de uma maneira diferente para aquela tua retenção de atenção, aquela tua imersão no ambiente. Então esse espaço térreo ele pode ser preparado em formato de auditório para até 200 pessoas, ou ele pode estar ali à disposição para um evento social para até umas 300, 350 pessoas, com essa característica de tu conseguir montar os espaços em diferentes sentidos dentro do ambiente. Porque outra característica interessante da fábrica é que esses sistemas de som, luz e imagem, eles já estão todos montados nos ambientes, né? O que nos permite, em termos comerciais, também trabalhar com a locação por hora. Normalmente, quando tu vai montar um evento, tu tem que pagar o sistema de som, o sistema de luz, e tu tem que pagar pela diária. Que o cara vai sair do depósito, vai chegar lá, vai montar, vai ter o evento, vai desmontar, vai lá, a fábrica não tem isso. Então, também incorre que o som é cristalino, ele é todo pensado por zonas, e também tem no espaço térreo a nossa sala imersiva. A sala imersiva é uma sala com 11 projetores, onde todas as paredes e o chão contam com imagens projetadas. Então, 13 projetores. São 13 projetores, né, para fazer toda essa capacidade. E ali a gente tem eventos corporativos, lançamento de eventos, live streamings, né, produção audiovisual, todo tipo de utilização que conta com esse cenário virtual. Também tem que nem tu comentou ali no bloco anterior, né, a questão do nosso elevador. O nosso elevador é um elevador especial, porque como a gente tem um estúdio de áudio no 3º andar, a gente tem um elevador todo diferenciado para que o piano entre por um lado e saia pela lateral. E aí acaba sendo um elevador de 3 metros, todo de ferro, todo de metal, assim. E é a selfie preferida de quem vai na Fábrica do Futuro. Tem gente até produzindo conteúdo dentro do próprio elevador, né? Então, assim, dentro do térreo, assim, do prédio principal é mais ou menos essa a configuração. E a gente tem um prédio anexo que conta com um auditório também, que a gente chama de auditório futuro, que também tem uma projeção de 80 metros quadrados na parte onde vai a tela principal. Pode ser montado para diversos tipos de uso e como palestras, né? Ele pode ser configurado para até 160 participantes. Tem um diferencial em relação ao resto do térreo, que é um espaço que conta com mais privacidade. Já no térreo, obviamente, a gente tem a circulação, então ali são eventos que não contam com essa privacidade, né? Depois, no primeiro piso, a gente tem 2 salas de reunião e as salas dos inquilinos, que a gente chama de habitantes, né? Dentro da Fábrica do Futuro tem empresa de produção de conteúdo, de marketing digital, diversas da área. Associação das rave. Tipo assim, dos criativos mesmo, né? Então tu pode ter qualquer solução dentro de... Tem o pessoal de bandas, tem o pessoal do Instituto Pacífico que cuida um pouco mais da questão espiritual, assim, né? Dentro do trabalho. Então é bem variado, né? Tem o pessoal da moda. É muito interessante, assim, o ecossistema que acaba se formando nesse primeiro piso. Depois, chegando no segundo piso, que eu comentei antes como o 3º andar, né? Mas no segundo piso, então, a gente tem o nosso lounge Audioporto, onde hoje a gente está instalando o nosso coworking, e dentro desse ecossistema temos 2 grandes estúdios, o Estúdio A e o Estúdio B. O Estúdio A, no evento agora, dia 16, a gente apresentou como um auditório para até 60, 70 pessoas, para que se tivesse essa ideia, essa noção de suporte de um auditório de extrema qualidade, é uma acústica impressionante, inclusive o próprio piso que a gente estava comentando, né, todo suspenso em molas, para que essa vibração não seja transferida para o prédio, e ao contrário, a gente já teve gravação de orquestra lá, onde a gente saiu na rua e tinha caído um temporal absurdo, assim, né? E lá dentro não se ouvia nada. Qualidade. Exato, então... Tanto o Estúdio A como o Estúdio B têm essa característica e permitem que a gente faça conteúdos num nível realmente diferenciado. A primeira produção audiovisual do Estúdio A foi em 2020 na Feira do Livro de Porto Alegre. A feira não ia acontecer, mas a gente sempre teve um contato bem interessante com o Douglas da SPM, que é um dos caras que dá suporte
com a equipe de alunos para criar conteúdos para a feira, e ele sugeriu, olha, por que não fazem live streaming, né, desde a fábrica? E aí quando eles compraram a ideia, a gente reformou os sistemas de ar-condicionado para que eles fossem filtrados laboratorialmente, e aí pudesse ter aquela segurança de mesmo em meio àquela crise da pandemia, dar suporte para essa produção. Então é mais uma característica desses dois estúdios, que apesar de hermeticamente selados, eles têm essa renovação de ar com filtragem, né? E passando então para o nosso terceiro piso, a gente tem o estúdio Sunset, que é um estúdio que tem uma porta que dá para uma varanda, que dá para o pôr do sol de Porto Alegre, coisa mais linda. E ele tem a divisão entre um fundo infinito verde e um fundo branco. Então quem é fotógrafo, quem faz produção, que precisa dessa condição, né? Que inclusive aqui na Ubra eu vi que tem um estúdio B, ele está incrível, está lindo demais, e eles contam com essa ideia também do fundo infinito. Então lá a gente também oferece... Aqui, né? Que o pessoal chama. Isso. Então a gente tem essa capacidade de entregar tanto os estúdios totalmente escuros, que a gente chama do estúdio Black, até o estúdio Sunset, passando pelos estúdios A e B, que tem uma acústica também diferenciada, porque eles foram pensados originalmente para o estúdio Áudio Porto, né? Então a gente gravou lá trabalhos incríveis, que agora a gente não é que deixou de trabalhar com música, mas a gente está priorizando algumas outras vias e está lá o estúdio para quando os músicos querem utilizar, os produtores de música querem utilizar, a gente tem sistemas para atender, mas já não é tanto assim a nossa prioridade, né? Bacana. É mais ou menos assim que se configura a fábrica. E hoje, para quem nunca foi lá, né, o que tu está planejando para o futuro? O que a fábrica do futuro, não sendo redundante, está projetando? O que tu sente que vai acontecer baseado no lançamento desse do dia 16 de outubro? Perfeito. Independente de para onde caminhar a tecnologia, né, autogenerativa, inteligência artificial, quântica, basicamente sempre vai estar baseado na criatividade do ser humano. Então a Fábrica do Futuro é um espaço de inspiração acima de tudo. À medida que a gente trabalha cursos e trabalha dinâmicas de trabalho, a gente quer enaltecer o ser humano no meio disso. Por isso a gente fala muito de sentidos, de sinestesia, a gente fala de despertar a criatividade através da convivência e da estada nesse local. A gente tem também procurado conversar com outros centros colaborativos da cidade, começando a tecer uma ideia de conexão entre esses lugares para que a gente fortaleça Porto Alegre e o 4º Distrito, que é onde estamos, né? A gente está ali bem pertinho do Moinhos, mas já estamos dentro do 4º Distrito, né? Tanto que acabamos afetados pelo alagamento de Porto Alegre. No primeiro andar a gente teve 1 metro de água cobrindo tudo ali dias antes do nosso reposicionamento. Mas então voltando para isso, né, trazer esse diferencial sensorial que possa também inspirar outros locais ali próximos para que a gente forme uma rede em volta das nossas capacidades, porque sempre vai ser o ser humano no centro. Independente do que vá avançar a tecnologia, vai ser sempre sobre como isso se conecta com o ser humano, e aí esse é o futuro da fábrica. Boa, o pessoal em casa vai estar vendo algumas imagens que a gente está comentando, mas a sensação que eu tive quando conheci é que está muito perto do ideal, ou se não já é o ideal, né? A gente tem agora aqui algumas das imagens que o pessoal está colocando ali, está craquelado, vamos ter que dar uma reeditada nas imagens ali que não ficaram 100%, vamos ajeitar isso. Mas, cara, a gente tem hoje poucos lugares que tu pensa assim, isso não faltou muito. Não devemos nada, né, para São Paulo, para qualquer lugar do mundo, e do que tu viu em Londres. Eu acho que é um dos raros momentos que Porto Alegre está na vanguarda e literalmente está com, entre aspas, a perfeição, né? Perfeito. E olha que eu sou chato para achar algum tipo de detalhe. Cara, qual é esse pilar, assim? Se não é para ser bom, nem vão fazer, é isso?
A gente tem já uma característica diferenciada nesse sentido de legado desde ali que a gente estava falando no primeiro bloco da Wanda Hauck, da forma como eles trabalhavam o artesanato para criar os artigos de Natal. E um dos pontos que fez a gente decidir não continuar foi justamente a chegada dos produtos de baixa qualidade, né? Teve muitas coisas positivas a partir de 94, com a coisa do Plano Real, com a coisa da abertura de fronteiras, mas ali a gente já tomou um baque no sentido de isso a gente não quer fazer, né? Então, com certeza, nossa intenção é sempre estar focando na excelência. As referências que a gente trouxe de Londres, tanto do Roundhouse, ali onde eu trabalhava perto, ali no Camden Lock, né, no Lock 17, até o Sage Gateshead, que foi um espaço que a gente visitou, que eles criaram, cara, um centro incrível, assim, que ligava música clássica com hip hop, com a terceira idade, com a infância, mas num ambiente inacreditavelmente de qualidade, né? Então essas coisas chamaram muito a atenção da gente. Eu fui também num congresso em Washington em 2015, onde eu vi um projeto de turno invertido de escolas, num bairro onde eles tinham 80% de evasão. Eles criaram um projeto de excelência de produção de conteúdo jornalismo, podia ser música ou audiovisual, e no primeiro term, né, eles inverteram e passaram a formar 80% dos alunos e apenas 20% estavam evadindo. Então a qualidade que tu traz com a arte muda vidas. Não é que aquela pessoa necessariamente vai ser um músico, vai ser um jornalista, mas ela vai aprender a trabalhar em grupo. Ela vai entender as ferramentas, o que uma ferramenta de excelência traz para esse grupo, né, que antes não tinha essa ferramenta. Perfeito. Então, nesse sentido também de trazer para cá, eu ouvi muito, me perguntaram muito, por que vocês estão em Porto Alegre e não em São Paulo? Ou, não, em São Paulo vocês já iam estar milionário. Cara, o que a gente procura na vida é muito relativo, claro que o dinheiro é muito importante. Mas eu acredito que esse impacto social e essa busca de qualidade para os pares aqui próximos, até pela nossa família ser de imigrantes e ter tido em 2, 3 gerações, através do trabalho, a condição de apresentar um projeto como esse, né? Espetacular. É mais ou menos o que nos guia. Assim. Cara, obrigado pelo legado. Hoje o tempo é curto, mas vai estar aqui o espaço para a gente seguir falando de tudo que ainda vai acontecer. Mas eu acho que hoje é só seguir Fábrica do Futuro, que vai conhecer tudo isso que o Rafa falou. O Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Se você acha que esse conteúdo serve para mais pessoas, compartilha e até o próximo programa.